Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Falando de Períneo. Esse podcast ele foi idealizado e será apresentado por mim, que já aproveito para me apresentar. Eu sou Luana Costa, sou fisioterapeuta, trabalho na fisioterapia pélvica há 15 anos. Esse é um ramo da fisioterapia, para quem não conhece, que ela trabalha com as disfunções do assoalho pélvico, popularmente conhecido como períneo. Mas a gente vai conversar bastante sobre isso ao longo desses episódios, que se Deus quiser vai ter vida longa esse podcast, tá certo? E hoje, como tema, eu trouxe Descomplicando o Orgasmo. Então, porque hoje, dia 31 de julho, é o dia do orgasmo, é o dia dele tão almejado e tão pouco falado. Afinal de contas, é um tema muito tabu ainda, que é cercado de muitas crenças, muitos mitos e muitas complicações. Então, a gente vai conversar sobre isso. Para isso, eu trouxe uma convidada mais que especial, que eu já agradeço, que é a doutora Carina Cavalcante. Aproveito para apresentá-la. Doutora Carina, ela é ginecologista obstetra pela Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em endoscopia ginecológica pela Febrasgo e AMB, pós-graduada em terapia sexual, trabalha com a sexóloga clínica, não é isso, doutora? Isso É mesmo. mãe de duas crianças lindas, que a gente acompanha ali pelo Instagram, e autora do projeto Mães com Prazer. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E aí, aproveito já para perguntar para a senhora, para você, a saúde sexual, ela é um indicativo de bem-estar? Primeiramente, obrigada pelo convite. Queria dizer que é um prazer estar aqui, né, falando de prazer, principalmente na área que eu atuo, que é o prazer sexual feminino, né? Sim, né, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca como qualidade de vida, né, dentro do índice de bem-estar e qualidade de vida, a qualidade de vida, né, da vida sexual. Então, a sexualidade, ela é sim tida como um fator inexorável para a qualidade de vida do ser humano e por isso ela deve ser pesquisada, por exemplo, em todas as consultas clínicas de qualquer pessoa, seja ele homens ou mulheres. Isso mesmo, doutora, obrigada. E aí, vamos começar então falando um pouquinho, doutora, para as pessoas, explicando um pouquinho da anatomia. A vulva, a vagina, o clitóris, é tudo a mesma coisa? Explica aí um pouquinho para a gente, por favor. Pois é, né? Conhecimento de anatomia é algo que a gente deveria aprender na escola, né? E, infelizmente, principalmente em se tratando do órgão genital feminino, existe realmente um déficit de aprendizado muito grande, né? E isso gera problemas no futuro, tanto relacionados a doenças, né? Adoecimento, que a pessoa deixa de entender que aquilo é um processo de saúde ou doença, quanto em relação ao seu prazer, que ao não conhecer o seu próprio genital de forma aprofundada, ela não vai saber fazer uso da forma correta, né, de forma a se beneficiar, né, dos potenciais que o corpo oferece. Então, assim, a vulva é a estrutura externa, né? Você trouxe até um material aí para mostrar. Então, o que a gente consegue ver pelo espelho, quando a gente coloca um espelhinho entre as pernas, é a nossa vulva. Então, tudo que você olha ali, não tem nada de vagina ali. Ali é vulva, gente. Eu digo que a palavra vulva é linda, né? Eu ensinei minha filha de 1 ano a falar vulva, e ela fala vulva. Então, assim, até isso, sabe? Começar a nomear as coisas com o nome que elas têm desde a infância, né? Exato. É claro que entre as mães existe essa pipite, florzinha, Isso. né? Enfim, cada um chama de Eu uma fui forma. uma dessa, mas foi antes de ter conhecimento. Mas não deixar de chamar, de ensinar, porque braço é braço, mão é mão, olho é olho, mas vulva não tem nome, né? Isso, Então, verdade. e pênis tem. Logo cedo o menino aprende que pênis. Eu tenho certeza que meninos aprendem muito mais cedo o que é pênis do que meninas aprendem o que é vulva. É verdade, eu costumo falar que eles crescem já com uma grande intimidade, porque é um órgão que eles pegam já para fazer xixi, né? Então já Isso. pega no pintinho para fazer xixi. Depois, na adolescência, é até comum a masturbação entre eles, né? Começam muito cedo. Já as meninas não. As meninas, ela tem todo, tira a mão daí, fecha essas pernas, né? Não bota essa roupa. Senta que nem moça, né? Senta que nem moça. Que é até um então... livro da Marcela McGowan que fala muito sobre isso. Então, realmente, a gente precisa educar, né? Da base. E não é incomum, viu, Luana? Eu conhecer mulheres com 30, 40 anos. Essa semana, especificamente ontem, eu atendi uma mulher com mais de 30 anos, casada, que me pediu, disse, doutora, por favor, me mostre onde é meu clitóris, porque eu não consigo encontrá-lo. Então, eu tive que colocar ela numa mesa ginecológica e mostrar para ela e tocar no clitóris
clitóris, ela está aqui, ó, toque aqui, aqui é o seu clitóris. Então, imagine o lapso de tempo que essa mulher deixou de ter prazer na vida. Mas ainda bem que ela hoje está buscando e buscou um profissional especialista em sexualidade para ajudá-la nisso. Tenho certeza que a partir dali ela deslancha sozinha, né? Na minha prática clínica também eu encontro muito essa dificuldade das mulheres de saber anatomia, a começar pela uretra. Elas acham que a gente faz xixi pela vagina. Isso. Quando eu falo que tem a uretra, nossa, mas não é pelo mesmo buraco? Não é pelo mesmo buraco. Então, a gente tem, a gente tem 3 cavidadezinhas ali, né, que na verdade são 3 canais, né, então quando você olha a sua vulva, se você abrir os seus pequenos lábios, que na verdade são os lábios de dentro, esses lábios que algumas mulheres têm mais avantajados, outras menos, e as vulvas são diferentes, e como as pessoas têm qualquer parte do corpo diferentes umas das outras, você vai ter vulvas distintas. E aí, se você abre a sua vulva com os dedos, você vai ver que vai ter 3 buraquinhos. Um vai sair o xixi, o outro é a entrada da vagina, né? Que aí sim é o canal, é a vagina, né? Não é a vulva que você está olhando ali. E o outro é o ânus, que é por onde sai o cocô. Então, são 3, né, orifícios diferentes. E mais acima de todos eles, a gente tem o grãozinho, né, ali, que você toca um grãozinho de arroz mais sensível ou de feijão, é um grãozinho mais durinho, que é a glande do clitóris, que é um órgão também bem maior. Exato. E fala um pouquinho do clitóris, então, pra gente, doutora. Então, o clitóris, eu digo que eu como sou cristã, né, e eu acho que a religião muitas vezes é uma trava grande para essa questão sexual feminina, eu costumo dizer que o clitóris é a grande dádiva que Deus deu para as mulheres, porque é o único órgão feito exclusivamente para dar prazer. Veja que dádiva Deus deu para a gente. Foi uma dádiva tão grande que os homens tiveram que esconder por séculos ele de nós, assim, no sentido científico da coisa. Isso é tão absurdo que, cientificamente, o clitóris foi descrito em 1998. Exato. Então, assim, livros de anatomia, hoje, apenas um descreve o clitóris no seu formato completo. Né? Então, isso é um absurdo, gente. Como é que... Veja só, o homem foi para a Lua, mas não sabia como era o clitóris. Então, isso é tão ridículo, né, de falar. Mas por quê? Porque sexualidade feminina sempre foi o quê? Fica aí quietinha, você não pode crescer, você não pode, né? Então, a questão do machismo. Era mais para procriação, né? Para ter filho e acabou. Imagina o potencial que uma mulher tem quando descobre que ela pode ter vários orgasmos seguidos e um homem não. Exato. Desculpa aí, tem um homem aqui na sala, ele tá se sentindo assim, não querendo... Rebaixado. Não querendo rebaixá-lo, querido, mas assim, né? Existe uma superioridade, tô brincando. Né? Falando de igualdade, né? Nós somos iguais, tá, querido? Assim, depois a gente conversa essa conversa. Verdade, doutora. E aí, na sua prática clínica como sexóloga, doutora, quais são, assim, as principais crenças, os tabus que você consegue detectar nas suas pacientes? Eu acho que o tabu maior, falando de tabu, é a masturbação feminina, que é algo extremamente natural, algo que deveria vir antes da relação com outra pessoa, seja ela homem ou mulher, mas a mulher ela deixa que o outro lhe toque antes mesmo de tocar o seu próprio corpo. Isso é uma inversão de valores muito grande. Como é que você permite ter uma relação com outrem antes mesmo de você mesmo tocar o seu corpo e conhecer o seu corpo? Então, eu vejo muito isso na prática, né? E outro tabu também é que a mulher casada não pode se tocar. Como assim? Né? Às vezes a mulher sempre teve uma relação maravilhosa com o corpo dela a vida inteira e quando casa, ela esquece que isso é uma prática que ela não só pode, como deve manter para manter o desejo pelo seu parceiro. Então, é algo que realmente se perde, que vem carregado desses tabus da masturbação feminina, enquanto para o homem é algo até hiperestimulado, que gera alguns problemas, inclusive no sexo masculino, como a ejaculação precoce, né? Mas na mulher é aquela coisa, não, é feio, é pecado, né? E isso gera aí problemas no futuro. Eu tive já pacientes até que com histórico de vaginismo. O vaginismo, para quem não sabe, é uma contração excessiva da vagina, onde a paciente não consegue ter penetração. E essa paciente específica, ela tinha uma aversão à vulva dela. É muito comum, na verdade. Quando a gente começou a conversar sobre o assunto, porque a primeira consulta da fisioterapia, para quem não sabe, na avaliação, eu colho todo o histórico daquela paciente, eu ouço, né, aquela paciente, e aí sim eu vou traçando o plano de tratamento. Mas a primeira escuta e a primeira contato com ela é justamente a gente falar da anatomia e mostrar tudo direitinho. Quando eu comecei a falar, ela fechava os olhos e ela se travava inteira. E aí eu comecei a perceber, eu dizia, mas tá tudo bem com você? Eu não gosto de falar sobre a minha vulva.
Aí tá, foi todo um processo, até eu conseguir colocar um espelhinho para ela ver, foi assim bem complicado, obviamente, junto com a psicologia, isso aí é fundamental, fundamental. As disfunções sexuais a gente tem que tratar aliado com a psicologia. E aí foi todo um processo, até rápido, não foi tão demorado assim, acho que a gente fez 15 sessões e hoje ela é mamãe de uma menina linda. E, enfim, é uma história que eu gosto muito de contar, porque realmente foi um dos casos mais complicadinhos, assim, de que eu nunca tinha pego até então uma paciente com aversão à vulva dela. Pois é, e isso vem carregado do que ela aprendeu, que ela deveria pensar sobre a vulva dela desde a infância, né? Isso. E aí onde eu sempre falo às pacientes que chegam assim, mas a minha mãe não me educou sexualmente. Mas que educação sexual a sua mãe teve se o clitóris é um órgão descrito há tão pouco tempo, imagine, né? Uhum. Então, assim, aquelas mulheres que realmente buscaram esse conhecimento, até talvez de forma rebelde para a sua condição de mulher, né? Uhum. Elas conseguiram encontrar esse conhecimento, mas é difícil, né? Na sociedade, principalmente aqui no Brasil e aqui no Nordeste, que é a região onde nós atuamos, é realmente carregado demais. Então, assim, a gente precisa desconstruir, né? Para se reconstruir. Mas pode ter certeza que quem se abre para essa reconstrução realmente não é difícil. E é um caminho sem volta. Elas acabam se descobrindo, é lindo ver, acompanhar esse processo, é bem bonito, verdade. E aí agora, doutora, vamos falar um pouquinho da questão hormonal. A gente tem essa questão dos tabus, das crenças realmente, e os hormônios, eles interferem de alguma forma nesse processo do orgasmo? Eu acho que um dos maiores tabus também que você perguntou, né, há pouco tempo, é realmente achar que, doutora, mas será que eu tenho algum problema hormonal, né? Doutora, eu tô sem desejo, que na verdade o desejo sexual hipoativo, que é a falta de libido, conhecida popularmente, é a principal queixa de sexualidade entre as mulheres, certo? Então, a principal queixa para o ginecologista, que ela chega relacionada à sua sexualidade, é: doutora, eu tô sem vontade. Não tenho vontade, sabe? Eu quero tudo menos aquilo. Exato. Né? Quando o meu marido toca em mim, eu tenho vontade de correr. Né? Então, realmente, e aí elas chegam: eu quero saber se eu tenho algum problema hormonal, né? E o que é que nós sabemos cientificamente, né? É que 80% do nosso desejo não está ligado à questão hormonal. Ah, tá, ok, 20% ele influencia, seria hipócrita dizer que não. Sim. Mas 80% não é. Então, isso é tão real. E esses 80%, doutora, tá ligado ao quê? A questão cognitiva, mental, as crenças, a relação que você tem aqui na cabeça com a sua sexualidade. Se você é bem resolvida, se a sua sexualidade lhe traz um reforço positivo, ou seja, se você tem orgasmo, se você tem prazer, se você está bem com a sua sexualidade, aquilo vai gerar um reforço positivo e você vai querer mais. Eu sempre falo assim, se você vê um bolo delicioso lá, passando no teu feed do Instagram, dá vontade de comer, né? Então, mas aí você vai lá e come o bolo, você não vai querer comer de novo se ele for ruim, você vai querer comer se ele for gostoso, se ele te faz sofrer, né? Por exemplo, a paciente que tem dor na relação sexual, ela tem aversão, né? Então é aí onde entra, né, esse trabalho. E entender que eu tenho pacientes de 74 anos que me fazem inveja na vida sexual. É impressionante. Elas não têm hormônio nenhum ajudando-as. O que elas têm é uma relação muito boa com o próprio corpo, com as crenças, né? Enfim, e isso faz com que elas tenham vidas sexuais longas e felizes. É aquela história de uma frase, eu acho que foi a doutora Cristina Han também, que eu ouvi ela falando, que o maior órgão sexual do corpo é o cérebro, realmente. Enquanto a gente não alimenta o cérebro da gente com essa questão sexual, realmente falar de sexo, por exemplo, um casal, durante o dia que não se vê, mandar mensagens picantes e tal, enfim, eu acho que isso vai alimentando parte do parceiro também, da parceria da pessoa. Elogios, enfim, ajudar na rotina, aquela coisa, a rotina do dia a dia da mulher é realmente mais sobrecarregada, isso não tem como a gente fugir, por mais que a gente delegue funções, mas a gente está aqui e está pensando, será que comeu, será que almoçou, será que jantou, está doente, trocar a fralda, enfim, a gente tem essa preocupação que realmente o homem não tem. Então, ao final do dia, se você vai alimentando essa questão da sexualidade, do sexo no dia a dia, eu acredito que melhora e ajuda mais, não é verdade? Demais, né? A gente diz que a mulher, ela é centrípeta, ela tem que, ao redor tem que estar tudo muito bem para que você consiga chegar no centro, né? Nela, né? Como objeto ou como ser de sexualidade. Então, ela precisa que a casa esteja
bem na cabeça dela, ela precisa que o filho esteja em segurança, ela precisa que ela não tenha um grande problema. Então, realmente, o parceiro, às vezes, ele é difícil entender porque o homem ele é muito centrífugo. Você toca nele, ou no órgão genital e pronto. Pode estar com milhões de problemas 10 mil contas para pagar. Ele esquece. São realmente seres distintos na resposta sexual, né? O homem e a mulher, né? Então, assim, não é uma questão realmente de entender que vai ter variações nesse padrão? Vai ter, claro. Mas, assim, a norma no sentido assim, a maioria, né, das mulheres tem essa necessidade do ao redor. Tanto que um dos conceitos de sexualidade é o ambiente. Por exemplo, você tá numa cama e você é muito católica, né, enfim, e tem lá uma cruz em frente à sua cama. Tira essa cruz dali, né? Porque você vai olhar para ela, você vai descobrir. Deixa eu contar um episódio particular agora. Uma vez, há muitos anos atrás, eu queria fazer uma tatuagem da Nossa Senhora Aparecida. Aí eu fiz, eu vou fazer essa tatuagem, não sei aonde. Aí eu pensei aqui nas costas, aqui, né, perto do pescoço. Aí meu marido olhou pra mim e disse, Luana, não vai rolar. Porque quando eu for lhe comer... Eu vou ver Nossa Senhora Aparecida, não vai dar certo. Eu vou ficar olhando pra Nossa Senhora Aparecida, não vai rolar. Eu fiz, você tem toda a razão. Imagine, e pra mulher isso também você vê, né? E ele é o sexo masculino, mas pro sexo feminino é diferente. Então, foto de filhos no quarto. Gente... não é toda mulher que consegue ter sexo, relação sexual com a babá eletrônica do lado, né? Quiçá os filhos dentro do quarto. Exato. Então, assim, existem mulheres que conseguem? Existe, claro. Sim. Talvez um padrão até que ela se habituou a ter, mas dizer a você que é a mesma coisa... Me fez lembrar agora no caso de uma outra paciente para mim. Chegou para mim com o diagnóstico de dispareunia, dor na relação sexual. Quando eu fui perguntando como é que era a rotina da casa... O filho dorme no quarto. Primeira coisa que atrapalha. O filho dorme no quarto. Então, para ela ter relação sexual com o marido, ela ia pro quarto, deixava o filho dormindo e ia pro quarto do filho. Mudava de ambiente. Mudava do ambiente. Que talvez o quarto do filho, pronto, né? Não aí o quarto do filho. Aí eu olhei, engraçado que ela mesma me falando, ela mesma se tocando. Ela, nossa, realmente. Eu fiz, olha, tá certo, tem questões musculares, realmente, que a gente trabalha na fisioterapia, mas a maioria das disfunções sexuais, elas vêm muito da questão realmente dos hábitos, da rotina. E muito do inconsciente, né, Luana? Como você falou, ela não se tocava que aquilo estaria atrapalhando ela e estava. Então, e o medo da criança acordar a qualquer momento, enfim. É todo um... bem interessante isso aí mesmo. Tá certo, doutora. E agora, vamos então para o tema. O que a gente pode ajudar essas mulheres, então, a descomplicar o orgasmo? Antes da senhora falar, antes de você falar, doutora, só um adendo aqui. Segundo as pesquisas, quem está aí nos ouvindo agora, que está assim, nossa, eu vou cuidar da minha rotina, mas como é que eu ainda vou fazer para chegar ao orgasmo? É muito difícil para mim, mas segundo as pesquisas, meninas, a cada 10 mulheres, somente 3 conseguem chegar ao orgasmo durante a relação sexual. 7 não conseguem, então 70%, é um número muito alto. Então, se você é uma delas, você infelizmente está entre a maioria, né? E o que a gente pode fazer, então, para descomplicar esse orgasmo? Primeiro entender que o orgasmo ele não é um fenômeno em conjunto, ele é um fenômeno individual. Você tem o orgasmo, né? Então, a forma, principal de se obter, você tem que entender que é através da estimulação do clitóris. Existem outras formas de obter orgasmo com o estímulo de outras regiões do corpo? Sim, mas a principal, o ponto G, tão procurado, tão famoso, é o clitóris, é o órgão de prazer sexual feminino. Esse clitóris, até a gente ficou de mostrar, né, Luana? Aí, ó, a gente mostra na vulva, vamos mostrar primeiro a vulva? Vamos, deixa eu só encaixar. E aí, onde ele fica na vulva, né? Então, aqui é a vulva, os lábios maiores, os lábios menores. Aqui a gente vai ter a saída do xixi, a uretra, a vagina, aqui mais embaixo o ânus, né, que não tá nesse modelo. Aqui em cima, esse pontinho azul, que tem um capuz, esse pontinho azul é o clitóris. Isso é o que a gente consegue ver em algumas mulheres e sentir quando toca. Sendo que por dentro, gente, ele é todo este órgão aqui, tá? Então, ele tem uma glande, que é o que a gente toca mais externamente, e ele tem esses ramos. Esses ramos, gente, eles envolvem por dentro a vulva. Então, assim como tem homens que têm pênis de diferentes formatos, diferentes tamanhos, a gente vai ter clitóris de diferentes formatos, diferentes tamanhos. Os clitóris que chegam até o introito vaginal, eles conseguem ser estimulados de forma indireta durante a penetração. Então, beleza, só com penetração, que é 20% das mulheres apenas conseguem atingir
o orgasmo, porque o clitóris estará sendo estimulado na penetração. Só que 80% das mulheres, esse clitóris precisa de estímulo direto. E como é que a gente vai conseguir esse estímulo direto durante a relação sexual? Bem, a forma mais fácil, tocando nele. Outras formas é através de posições sexuais que estimulem, por exemplo, a mulher por cima, né, onde ela possa esfregar essa região anterior aqui da vulva, né, superior da vulva. Enfim, outra posição, me ajuda aí, Luana. A posição tradicional papai e mamãe, que o estudo recente mostrou que é a principal posição para se obter orgasmo no sexo feminino é a gente elevando a pelve com o travesseiro embaixo do bumbum. Por quê? Porque aproxima a vulva da região do púbis masculino e pressiona, e o homem penetra, porque para ele a glande do pênis dele é onde ele tem prazer, que é, no caso, em nós, a glande do clitóris. Exato. E por que não também, né, doutora, o uso de sex toys, né, durante a... Eu sempre falo assim, para uma mulher que tem dificuldade de orgasmo, o sex toy, ele é como se fosse assim, ele é o avançado. O básico são suas mãos, né? Utilizar as suas mãos para tocar o seu corpo tem que ser o primeiro passo, né? Verdade. Se você não faz isso, não compra um vibrador. Por quê? Porque você vai se assustar. Exato. Se você não tem costume com o toque simples da sua mão, imagina uma coisa, você vai ter um choque ali, isso, né? É uma hipersensibilidade. Claro, né? Talvez até isso lhe trave, Isso. né? Então, amo o sexy toy, acho super bacana, né? Para introduzir, para quebrar a rotina. Mas desde que você já tenha um nível de conhecimento do teu corpo, de liberação sexual, para isso. E aí, beleza. Aí é infinito. As possibilidades infinitas. E falando nos sex toys, também tem alguns homens que ainda têm um certo preconceito, né? Com, assim, de aceitar o sex toy na relação, né? Mal sabendo ele que se a mulher tá estimulada, e enfim, vai ser muito mais prazeroso para os dois, não é verdade? Então, homens que estão nos ouvindo, se quiserem acrescentar, agora, como a doutora falou, desde que você saiba estimular a sua parceira. E que ela também se estimule. Exatamente. Né? Sem nenhum problema durante as posições, que ela não esteja tendo o estímulo direto do clitóris, não só ele estimulá-la, como ela se autoestimular. Exatamente. E aí, todo mundo vai ser feliz. Exato. Todo mundo vai ser feliz. E aí agora eu vou falar um pouquinho, puxar a sardinha para o meu lado, né? Falar da fisioterapia pélvica. Como é que a fisioterapia pélvica, então, ela pode estar ajudando essas mulheres? Primeiro de tudo, como eu disse, a gente faz uma anamnese, a gente conversa com essa paciente. E a gente tem que entender também se ela tem outras queixas. Por exemplo, pode ser uma paciente que tenha queixa de uma incontinência urinária, ela tem uma incontinência fecal. A incontinência fecal, para quem não sabe, é a perda de fezes ou de flatos pela região anal, e é mais comum do que se possa imaginar. Hoje, na minha prática clínica, eu acredito que eu esteja com uns 60% dos meus pacientes com incontinência fecal, entre homens e mulheres, não é só mulher, entre homens e mulheres. Então, realmente, se é uma paciente que tem uma incontinência fecal, a última coisa que ela vai pensar é sexo. Claro. Ela vai ficar com vergonha, com medo de perder fezes ou de perder... Incontinência urinária também, que é muito frequente. Exatamente. E a incontinência urinária do mesmo jeito, da mesma forma. Então, a gente vai pesquisar constipação, por exemplo. Mulheres que estão constipadas, que têm dificuldade de evacuar, fica com aquelas fezes impactadas no canal. Dá dor na relação sexual. Exato. Fica com as fezes impactadas naquela região ali também. A gente precisa tratar tudo isso para tratar secundariamente, vamos dizer assim, a relação, o orgasmo e a relação sexual, né? Então, tudo isso a gente vai pesquisar na avaliação, vai tratar, se for o caso, vai tratar essas outras comorbidades, e aí sim a gente parte para o trabalho muscular, porque a fraqueza muscular, né, quando os músculos fracos, eles não têm uma boa contração, eles também não conseguem ter uma boa irrigação, não conseguem ter uma boa circulação sanguínea, então isso também vai interferir. Então, o papel da fisioterapia para auxiliar essas mulheres que têm dificuldade no orgasmo, depois que a gente já descartou todas essas outras patologias, é justamente isso, é o fortalecimento dos músculos íntimos. E é um trabalho, assim, fantástico, eu sou suspeita falando, mas é um trabalho onde a gente consegue, assim, muitos resultados bastante positivos. Sim. E bastante satisfatórios para os nossos pacientes. Com certeza. Essa questão de você aprender a contrair, saber contrair e saber relaxar. Isso. Porque muito se fala também, eu noto, contrai.
Mas para você ter um orgasmo, você tem que saber relaxar o períneo. E a gente não aprendeu isso, a gente não tem consciência dos nossos músculos da pelve. E aí é o grande trunfo da fisioterapia, ensinar a mulher e o homem, quando precisa também, a ter, são músculos autônomos, a gente tem controle sobre esses músculos. Exato. Então, se nós deixamos ele para lá, ele fica flácido como qualquer outro músculo do corpo. Só que, de forma talvez curiosa, né? Ao contrário disso, pode acontecer também dele ficar hipertônico, como acontece em algumas mulheres, né? Ao invés de ele ficar lá flácido, ele fica hipertônico, que é o que acontece no vaginismo. Então, é um trabalho fundamental da fisioterapia pélvica. Assim, eu, como sexóloga clínica, realmente tenho aliados na fisioterapia pélvica que tratam diversas condições, disfunções né, sexuais, né? Que me ajudam 90%, né? Eu dou diagnóstico e 90% do trabalho da fisioterapia com resultados incríveis, realmente, fundamental. Exatamente. Então, pessoal, falando dessas contrações, que a fisioterapia, a gente vai atuar com essas pacientes, é importante salientar que, com certeza, alguém deve estar perguntando assim, quais esses exercícios que eu posso fazer em casa? Na verdade, a gente até recebe muito essas perguntas pelo direct no Instagram. O que eu posso fazer? Eu não tenho plano de saúde, enfim, o que eu posso fazer em casa? Então, os exercícios em si, são complicados da gente passar, porque a gente precisa avaliar essa musculatura. Através do toque vaginal, a gente vai avaliar se você sabe contrair, se você sabe relaxar, por quanto tempo você mantém essa contração, se depois de uma contração você consegue relaxar ao ponto de repouso, vamos dizer assim, ou se você tem um relaxamento lento, que isso também vai dificultar. Então, por isso que eu peço até uma atenção para que vocês que acompanham, ou então vejam exercícios pela internet, é complicado, você pode piorar, você pode, principalmente para as pacientes que têm disfunção sexual, podem piorar dessas questões da dispareunia. Eu já peguei pacientes com prolapso, com uma queda de bexiga gigantesca, que tinham comprado exercícios pela internet e não tinham resultado, obviamente. E aí, quando eu fui avaliar, você não ia ter. E você pode até ter piorado. Não sei como é que estava antes, mas pode ter piorado. Porque também tem algumas pacientes que, quando você pede para contrair a vagina, contrai olho, contrai coxa, contrai glúteo, abdômen, contrai tudo, menos a vagina. Menos o períneo. Menos o períneo, exatamente. Então, é importante a gente estar avaliando essas questões dessa musculatura. Por isso que é arbitrário a gente passar exercícios de forma assim aleatória, sem avaliar essa paciente. Certo? Então, doutora, vamos falar aqui também agora um pouquinho da educação sexual. Eu acho que é interessante a gente falar, a gente falou um pouquinho dos tabus em relação, né, às pacientes, das crenças e tal, mas a gente acho que pode falar também da educação sexual do homem e como isso pode interferir também no prazer feminino. Na verdade, a mulher ela tem uma educação sexual construída com base nas crenças masculinas, né? Na questão realmente de dar do prazer masculino, né? E a gente estava comentando aqui agora há pouco, nos bastidores, sobre a questão da pornografia e o quanto a pornografia ela tem um caráter deseducador, né? Totalmente. E para a mulher, então, nem se fala, porque foca muito na penetração. A penetração, ela dá prazer ao homem, e para a mulher, a depender da posição sexual e a depender do relacionamento, da intimidade, dar prazer ao outro também é uma forma de obter prazer. Mas realmente o estímulo, a vagina, ela é um órgão utilizado para reprodução, né? Então passa um bebê pela vagina, gente. Se a vagina tivesse tanta sensibilidade assim, a humanidade teria se acabado. A mulher morria na dor do parto. Tudo bem que o parto dói, mas a vagina não tem inervação sensitiva interna. A gente sente o introito vaginal, que é até um mito, né, do tamanho do órgão sexual, né, masculino, né, que acha que o fato do pênis ser grande, ser pequeno. Não, gente. O pênis, na verdade, ele tem que ter um diâmetro mínimo e 5 centímetros, que é o que a gente consegue sentir ali. É o introito apenas. Lá no fundo da vagina, no meio da vagina, não há sensibilidade, sensibilidade prazerosa alguma, né? Então, esse é um grande mito, né? Esse do grande órgão sexual, que a gente, na verdade, não precisa disso. A gente precisa só que estimule o nosso clitóris para obter orgasmo. E é por isso que as mulheres homoafetivas têm muito mais orgasmo do que as mulheres heterossexuais. E, inclusive, tem se destacado muito em relação à questão das mulheres heterossexuais e os homens heterossexuais, a questão do orgasm gap, né? Que é um conceito de que entre heterossexuais, os homens têm
infinitamente mais orgasmo do que as mulheres. Isso, 90%, isso. segundo as pesquisas. Pois é, então isso chama-se orgasmo gap, quer dizer, as mulheres heterossexuais praticamente não têm orgasmos, e a gente precisa mudar isso. Nós aqui, duas, né, Sim. como mulheres heterossexuais aqui representando a classe, Sim. né, temos que falar sobre isso, porque se a gente não educar os homens, não tivermos diálogo e educá-los realmente, que eles não tiveram essa educação, eles não vão aprender e vocês vão continuar aí nos seus míseros 10%. E voltando a esse assunto do tamanho, então, do pênis que a senhora falou, doutora, é interessante também porque, assim, o canal vaginal não é um canal sem fundo, né? Não é um buraco sem fundo que vai até, né? Ele tem ali cerca de 7 a 10 centímetros e excitado chega até 13 a 15 centímetros, dependendo da vagina. Então, se você quer um pênis de 20 centímetros, não adianta, você vai machucar. Isso. Pelo contrário, machuca mais do que dá prazer. Exatamente, porque a depender da posição, bate no colo do útero, fica desconfortável, cólica. Enfim, dá cólica. Então, é outro mito que vocês homens devem esquecer. Saibam usar o que vocês têm com qualidade. Da melhor forma, estimular o clitóris. Estimulando o clitóris. A mulher vai ficar bem mais feliz. Bem mais feliz, exatamente. Então, gente, aproveitando que hoje é o dia do orgasmo, vamos explorar da melhor maneira possível. Vão comemorar, depois de ouvir esse bate-papo com a gente aqui, comigo e com a doutora Karina. Vão comemorar, vão explorar. Pegue aí seu espelhinho. Ou então, como algumas pacientes minhas, não tem espelho, pega a câmera do celular e vai olhar com o seu parceiro, com a sua parceira. Vão estimulando, vão vendo quais são os toques, até uma brincadeira, né? Faz uma brincadeira ali. Fica até bem mais gostoso, Exato, né? faz uma brincadeira ali, uma descoberta, onde toca, onde é que é mais gostoso, onde é que você não gosta, enfim. Aproveita, gente, vão comemorar esse dia que é único, né, não, doutora? Com certeza, e ter uma vida com mais qualidade e mais feliz. Exatamente, que uma pessoa sexualmente feliz, ela vai ser feliz em todos os outros aspectos, com certeza. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite para esse primeiro episódio, o episódio de estreia, que eu tenho certeza que a senhora vai me dar muita sorte e que o podcast vai ter vida longa aí. Espero que Deus sim. quiser. Falando muito de períneo, parabéns. Obrigada, doutora.